Aprendei a abrir, a folhear e a ler o livro oculto em vós. O espírito se apresenta como armazéns abarrotados de recurso e, via de regra, por desconhecimento, morremos de fome à porta. Se você deseja respostas para estas e outras perguntas, adquira o seu exemplar do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, nas versões capa dura com costura reforçada e capa dura com aero, o qual propõe a iluminação pelo saber consciente e a libertação pela vivência coerente do conhecimento assimilado. Visite a nossa loja virtual no site, o despertardaconsciência.com.br, e aproveite nossas promoções. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência, 11º programa da série O Ensino Universal dos Espíritos. Como prometemos, esse e o programa posterior, nós vamos dar ênfase ao que nós começamos a falar até agora, principalmente nesta aparentemente polêmica do retroagir da degradação das formas antes animadas pelo Espírito. Mas antes vamos agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, à nossa Mãe Santíssima, aos benfeitores que nos acolhem, nos amparam e nos conduzem, a você em especial, que é a causa do nosso existir, e a tudo e a todos os seres que nos possibilitaram este momento para que ele tivesse acontecendo, em especial o nosso técnico, o nosso anjo que trabalha por trás das câmeras, Anderson de Castro, ou Anderson Castro. Então vamos pensar, raciocinar, duvidar e indagar. Essas frases são de Allan Kardec. A doutrina dos espíritos é uma doutrina de lógica, de bom senso, de razão. Então nós vamos, nesses breves instantes, levantar algumas questões que já falamos, nós só vamos reprisá-las para que você possa, juntamente conosco, nos ajudar a entender o que antes foi colocado. Mas antes vou ler para você, que às vezes não conhece o livro ainda, as 3 frases de impacto que colocamos logo na página 5, a primeira página do conteúdo do próprio livro, após a página de rosto. Com Albert Einstein nós colocamos: se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela. Então, para trazer algo a mais semelhante ao que já fora dito, não é a pauta de nosso programa. Nós pretendemos acrescentar alguma coisa no já dito, ou aprofundar nas coisas simples, buscando a essência. E procurar sempre falar muita coisa de pouca coisa, para a ideia ficar mais clara. A segunda frase: pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Bezerra de Menezes. Pense comigo.
O que é mais importante na sua casa espírita, por exemplo? A reunião mediúnica, a reunião de estudos, a palestra, a bioenergia, a magnetização da água. Qual a tarefa mais importante? Você que estuda o ensino universal dos espíritos, que sabe que na Revista Espírita de 1868, no primeiro artigo do mês de novembro, Allan Kardec foi muito claro ao afirmar: numa reunião de estudos, nós nos assistimos entre si, encarnados assistindo encarnados. Assistimos espíritos mais necessitados do que nós, o que seria feito na chamada reunião mediúnica, na assistência aos espíritos mais necessitados. E somos assistidos por seres mais iluminados do que nós. O iluminado fica por minha conta mesmo. Percebeu que o intercâmbio está acontecendo na reunião de estudo e a assistência das chamadas reuniões mediúnicas? O que é mais prático, mais eficiente, mais eficaz? Ensinar o outro a andar com as próprias luzes? Ou tomar a sua cruz em nossos ombros e mantê-lo na miséria moral, porque não damos a ele o conhecimento para andar, para caminhar, para prosseguir, e sem o conhecimento ele vai ficar estacionado. Então, quando estudamos Allan Kardec, na obra Viagem Espírita de 1862, percebemos em vários pontos desta obra muitas coisas, e muitas estão na própria Revista Espírita. Ali é uma síntese. Então, segundo Ivone do Amaral Pereira, na obra A Médium Iluminada, quando alguém vai até ela buscar um fenômeno, ela, em contrapartida, esclarece: estou me lembrando agora da grande satisfação de Allan Kardec, nesta viagem que eu estou citando, quando encontrou grupos que não tinham mais a mediunidade ostensiva, a comunicação direta com os espíritos. Foi motivo de grande satisfação para Allan Kardec. E agora eu pergunto a você: o que é contrário a uma grande satisfação? Um grande desgosto? Porque segue Ivone do Amaral Pereira. O contrário ocorreu quando ele encontrou um grupo no qual uma médium psicografava uma mensagem com uma das mãos, uma segunda mensagem com a segunda ou com a outra mão, e uma terceira mensagem através da psicofonia. E você sabe perfeitamente que isso é possível, 3 espíritos manifestar simultaneamente, porque no centro de força chamado humeral, que está entre os omoplatas, os 2 braços aqui nas costas, o espírito que vai psicografar, ele pode tomar emprestado a minha mão direita, outro pode usar a mão esquerda e um outro usar apenas o centro laríngeo e tomar emprestado apenas o mecanismo fonador. Eu estou lúcido, percebendo as 3 coisas acontecer como médium. Mas isso foi motivo de um grande desgosto. E o terceiro grupo, segundo o que consta na obra e com Ivone também, eles estavam brigando entre si, melindres, discórdias, e pediu a Allan Kardec que fosse o juiz, à semelhança do que pedira os discípulos de Jesus a ele: qual de nós é o maior? E Allan Kardec silenciou e respondeu: eu estarei sempre ao lado daqueles que mais se amarem e tiver a caridade como norma de conduta. Então, nesses grupos que nós estamos mencionando,
O que interessava aos componentes desses grupos era o estudo da doutrina dos espíritos e a sua consequente aplicação na vida prática. E na mesma obra citada, Viagem Espírita de 1862, Allan Kardec sintetiza: caridade é a sublimação da personalidade. De modo que, se um palestrante disponibilizar a você que gostaria que ele palestrasse em sua casa, ele está na região, os custos seriam menores e às vezes não custo nenhum, de repente. Porque às vezes a taxa que se cobra para essas viagens é mais simbólica do que real. Porque até onde me consta, se ele for de carro, carro não usa só combustível. Você concorda comigo? Ele tem óleo, ele tem revisões, ele tem seguro, ele tem imposto, tem, às vezes, pedágios. Há uma infinidade de despesas, onde, segundo muitos confrades, um preço mais ou menos justo seria em torno de R$1 por quilômetro rodado. Se você fosse locar um carro, você pagaria um pouco mais do que isso. Mas esta casa desiste porque é o dia da chamada mediúnica. E ainda tem a ousadia de dizer que foram os espíritos que pediram para cancelar tal evento ou não aceitar, porque é dia da reunião. Que espíritos são esses? O dos próprios médiuns ou os orientadores da casa? Segundo o que eu acabei de narrar com Allan Kardec. Será que esses trabalhadores estudaram, além de Allan Kardec, algumas obras, não só as de André Luiz, a respeito da mediunidade, de Emmanuel e vários outros, mas principalmente de Joana de Ângeles, a obra Entrega-te a Deus, por exemplo, na qual ela reafirma o que Allan Kardec afirmara. Só que na atualidade, ele, há mais de 1,5 séculos atrás, ela nos dias atuais. A primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. A mesma coisa que Kardec disse. A sublimação da personalidade. A autossublimação, segundo Emmanuel. Ou a iluminação, segundo Joana de Ângeles. E após a autoiluminação, segue a autora. Esse médium, ou esse medianeiro, vai abraçar as tarefas mais modestas, que normalmente a soberba e a vaidade rejeitam, limpar a casa espírita, por exemplo, lavar os banheiros, alguma coisa do gênero. Através das quais, das tarefas, segundo a autora, mantém-se o intercâmbio entre as incontáveis realidades, porque não são só plano físico e espiritual, somos, por si mesmo, um multiverso, que vai receber nessas tarefas, ou durante as tarefas, como nós recebemos, as orientações para levar o consolo, o esclarecimento e estímulos para a libertação dos assistidos. Na obra ou na casa Obreiros do Amor e da Misericórdia em Embu das Artes, sob a regência do Dr. Nilton Zebrack, tendo como parceiro espiritual o Dr. Chan e uma equipe enorme. Fez-se um experimento que eu já mensurei outras vezes, mas o que é bom não vale, ou melhor, vale a pena sempre repetir. Experimento no qual usa-se a câmera Kirlian, fotografando a aura da criatura antes de receber a água magnetizada e após. Antes da bioenergia e após. Antes das chamadas reuniões mediúnicas e após.
antes das cirurgias espirituais e após, antes da palestra, e poderia acrescentar dos estudos e após. Após qual dessas etapas você afirmaria onde houve a mais ampla harmonização da aura do indivíduo? Após a água magnetizada, após a oração, me parece que eles estão fazendo também, após a bioenergia, a reunião mediúnica desobsessiva ou não, após as cirurgias espirituais ou após a palestra? Você que pensou com Kardec, falou a palestra. Isto mesmo, após a palestra. Por isso que nesta casa o palestrante tem o tempo necessário para proferir a sua palestra. 1 hora até 1h30, se for o caso. Não estão compromissados com o relógio, mas sim com a mensagem que leva o consolo, o conforto, o esclarecimento e estímulos para a libertação. Então vamos raciocinar agora. Em São Paulo, a Maria da Leal, em Guarulhos, uma casa espírita, o dia que temos vago na agenda é o dia que ela aceita. Então, simplesmente ela fala qual o dia que ele tem vago na agenda. E pela sua moral, a sua responsabilidade, conhecimento e vivência, exemplo de vida que ela é, ela avisa com antecedência aos frequentadores da casa e o público é exatamente o mesmo que seria no dia da palestra normalmente estabelecida em todas as casas. Então precisamos repensar, a doutrina é dos espíritos ou dos espíritas? O que é mais importante, a reunião mediúnica ou uma palestra? Dependendo do conteúdo dessa palestra. Dependendo do conteúdo e até certo ponto de quem vai falar e a importância do que vai se tratar nesta reunião mediúnica. Agora você não está pensando ou até imaginando com ousadia que os espíritos precisam de nós para assistir espíritos mais necessitados do que nós. Desencarnados, por exemplo. Porque não são eles que precisam de nós, somos nós que precisamos deles. Porque, segundo Emmanuel, todas as manifestações que ocorrem numa reunião mediúnica é a soma das necessidades dos elementos que a compõem. Emmanuel. Mais de 90%, ou a quase totalidade das manifestações, são dos encarnados. Agora, o que é melhor para esses encarnados? O estudo, a palestra esclarecedora, ou eles manifestarem a si mesmos, pensando que estão manifestando outros espíritos, e o chamado doutrinador, doutrina, tal entidade, ele não muda, o médium que manifestou também não muda, e entra anos e sai ano no mesmismo, perturbador. Isso mesmo. Então, no mínimo, uma reunião mediúnica tem que servir para aprimorar quem dela necessita, para evangelizar-se na ação, para que eu tenha, conforme consta na obra Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco. Na obra citada, encontramos no culto do Evangelho no lar, no qual nós vamos estudar, compreender, fazer uma pauta de aplicação e vivenciar o que foi estudado durante a semana. Em tal reunião de estudos, em nossos lares, os espíritos
que almejam conhecer o Cristo, aprender conosco, iluminar-se, chegam em média 6 horas antes do culto do Evangelho. E 6 horas antes, ou às 24 horas, nós estamos vivenciando o Evangelho no lar, para que a harmonia se dê para receber esses irmãos necessitados, se assim podemos dizer. Na obra Estudando a Mediunidade, de Martins Peralvas, lemos a pontualidade, a responsabilidade, a frequência, o estudo, são elementos essenciais para quem vai participar de tais reuniões. Os espíritos responsáveis por essas reuniões, normalmente, por ter N tarefas sobre seus ombros, ou que ombreiam em nome do Cristo, normalmente chegam 2 minutos antes do horário da reunião. Se os medianeiros não chegaram pelo menos o mínimo aceitável, 15 minutos antes. O ideal, meia hora ou até 1 hora antes, para prepararmos a ambiência com boas músicas, orações, com estudos, para a pauta de trabalho ocorrer com mais tranquilidade. Mas alguns confrades chegam em cima da hora ou até atrasados. E Martins Peralvas, estudando a obra Nos Domínios da Mediunidade, edificando esta obra, estudando a mediunidade, ele narra: uma vez, esta equipe pode até tolerar, 2 talvez. Na terceira, com certeza vão bater o pau da sandália e pregar em outro lugar. E quais os espíritos que vão permanecer nesta reunião? Segundo Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, se quer a presença de gente séria num estudo, sede sérios. Isto mesmo. E a seriedade num estudo, após elegermos o que vai ser estudado, é a sequência que se dá a esse estudo, conforme o nobre coordenador da doutrina dos Espíritos. E narra ele: o que caracteriza um estudo sério é a sequência que se dá a esse estudo, onde nós vamos estudando as ideias, seguindo o desenvolvimento e encadeamento dessas ideias. E ainda o aconselhamento de Allan Kardec. A verdadeira doutrina espírita, ou dos espíritos, o dos espíritos é por nossa conta, porque a doutrina é dos espíritos mesmo, está no ensinamento dado pelos espíritos. E os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito sérios para serem adquiridos de qualquer outro modo que não seja por um estudo atencioso e contínuo, feito no silêncio e no recolhimento, porque somente nessa condição pode-se observar um número infinito de fatos e de detalhes que escapam ao observador superficial e permite formar uma opinião. E na obra O Livro dos Médiuns, ele nos aconselha a ler de tudo, não ficar limitado nem a um único sistema, nem a um único autor. Vamos pensar mais um pouco. Voltar à pauta outra vez. Se você tiver que escolher, que o ideal, segundo Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, é participarmos como trabalhadores de uma casa pelo menos em 3 tarefas nesta casa. E vou lhe dar 3 opções.
a palestra pública, a reunião de estudos e a mediúnica. Se você não tivesse a oportunidade de ir nas 3, que seria o ideal, qual delas você escolheria? O dia da palestra, dos estudos ou da mediúnica? Pasmem, a maioria escolhe a mediúnica sem estudos, na maioria das vezes. Só pelo fenômeno, sem saber o que está fazendo mais exatamente. Interessante que Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns e em outras obras, principalmente no Livro dos Médiuns, ele não admitia ninguém participando de uma reunião prática antes de estudar tudo que fora escrito sobre tal reunião. Isso mesmo. Para que a pessoa não estivesse lá por curiosidade vã, sem saber o que estava acontecendo. Então nós precisamos repensar a nossa conduta na casa espírita. Se eu for escolher um desses 3 dias, eu escolho o dia de estudos. E por respeito ao palestrante, um segundo dia, o dia da palestra. E o que menos importaria para mim é o dia da chamada mediúnica, que está com seus dias contados. Porque se esses seres estivessem cientes do que Allan Kardec afirmara na Revista Espírita e na obra Viagem Espírita de 1862, eles repensariam o comportamento, porque na obra citada nós lemos: a era da curiosidade já passou. Isso num artigo de março e outro de maio da Revista Espírita de 1859. Então a era do fenômeno já passou. A da filosofia chegou para o estudo profundo das forças e das leis. E a era da moral já está chegando. E em 1862, de 59 até 62, ele já encontrou grupos vivenciando a moral dos espíritos, a moral do Cristo, sem mediunidade ostensiva, nem a comunicação direta com os espíritos. Agora, eu lhe pergunto, quem auxilia quem? Nós, médiuns estropiados, pouco aculturados, porque talvez não lemos nem o Livro dos Médiuns, que Allan Kardec, com ênfase, destacou 2 recomendações cruciais para dar norte à nossa mediunidade. O primeiro, o conhecimento de causa, a cultura do médium, para facilitar o trabalho dos espíritos. Então, quanto mais informações esse médium tiver no seu psiquismo, na tua mente, na tua essência consciencial, através da vivência desse conhecimento, impregnado em seus veículos de expressão, mais fácil o trabalho da espiritualidade. E intimamente ligado a esta recomendação, a segunda, a sua transformação moral, que mais tarde, na 3ª edição do Livro dos Espíritos, e em outras obras também, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. E na Revista Espírita de 1862, pior do que os maus espíritos são as nossas más inclinações. São elas que os atraem.
E na terceira edição do Livro dos Espíritos, na questão 909, o homem, o que está encarnado, poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. Só que ele só vai fazer pouco esforço quando ele estuda, quando ele tem o conhecimento de causa. Porque se não tivermos o conhecimento de causa, faremos um grande esforço com poucos resultados. Então, quanto mais vasto o nosso conhecimento e quanto maior desse conhecimento aplicado em nossa conduta, maiores serão as chances e mais eficiente seria o nosso trabalho a serviço dos espíritos. Do contrário, vamos participar de reuniões mediúnicas como se fosse o mais importante em uma casa espírita, na desculpa de seria uma casa espírita sem espíritos. E nós, os encarnados, somos o quê? E na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec grafa com letras que saltam aos nossos olhos: melhorados os homens, não fornecerão ao mundo dos espíritos senão melhores espíritos. E se chegarmos lá em melhores condições, não terão espíritos ignorantes para serem esclarecidos, já foram aqui. E não terão obsessores, porque os melindres, discórdias foram solucionados aqui, conforme consta no item 5 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores do Senhor. Irmãos, trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços a fim de que a obra não seja prejudicada. Deixemos de lado os nossos melindres e discórdias. Tal a recomendação. Ou na questão 886 da obra O Livro dos Espíritos, na sua terceira edição. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. E às vezes esquecemos disso. Então a doutrina dos espíritos não tem a proposta de transformar a humanidade. A proposta da doutrina, conforme consta na obra A Gênese, é a transformação do indivíduo. Melhorados os indivíduos, o seu exemplo convidará a humanidade, por sua vez, a tal transformação. De modo que, se permanecermos na ignorância, conforme estudamos nas obras de André Luiz, a começar por Nosso Lar, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna e outras, nós vamos brincar com os espíritos, ou de sermos espíritas, sem responsabilidade, sem conhecimento, ao sabor do vento, e fazendo da doutrina algo que vai adaptar-se a nós, não nós a ela. Por isso vemos em muitas culturas ou em muitas casas, em nosso movimento, o espiritismo à moda da casa. Não são eles os ensinos que vão adequar-se a nós. Somos nós que vamos nos capacitar e adequar-se a eles. Porque se é o cristianismo redivivo, o evangelho em espírito verdadeiro, eu preciso repensar a minha conduta. Porque eu posso passar pela doutrina, ter entrado em suas estruturas
nas casas, no movimento. Então, entrei no espiritismo e me afirmo espírita, mas o ensino dos espíritas não entrou em minha consciência. Não está escorrendo por minhas mãos, pelos meus lábios, pelo meu coração. Precisamos repensar. Porque se não cuidarmos do nosso corpo e do nosso espírito, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Cuidar do Corpo e do Espírito, se não cuidarmos desse campo de trabalho que o Pai nos confiou os elementos, a matéria-prima, conforme consta na Gênese, no item 11 do capítulo 11. É o Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar, que vai aperfeiçoar o seu corpo. Deus fornece apenas os materiais, a matéria-prima. O princípio inteligente do universo, que é a matéria-prima do cosmos. Se eu não conheço o meu próprio corpo, alguém ama o que não conhece? Ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece, conforme grafamos em nosso livro. De modo que, se não cuidarmos dos nossos corpos, corpo físico, que segundo Joana de Ângeles, não tem como dissociar o corpo do espírito, de nossa consciência. Porque o corpo, segundo André Luiz, é a materialização, a condensação em mais baixas vibrações do energismo do perispírito, conforme nos ensina também Allan Kardec no capítulo 14 da obra A Gênese, que nós podemos desprender parte do nosso perispírito, tangibilizar esse energismo para construir moléculas saudáveis para consertar o corpo físico, construí-lo ou reconstruí-lo. De modo que, se não tem como dissociar o físico, o corpo físico, que vai evoluir até se confundir com o perispírito, conforme consta no item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E se eu não cuidar do meu perispírito, das minhas sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, inteligência intelectiva, emotiva, que o compõem, das camadas mais simples até o mundo mental, se eu não cuidar da própria mente, porque é através dela, segundo Emmanuel, que a consciência se manifesta e a mente, exteriorizando o seu próprio energismo, elabora o seu veículo de expressão e, por meio dele, se expressa. Assim, narra André Luiz na obra Entre a Terra e o Céu, lá no capítulo 29. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, pode arrojar-se de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que lhe sejam inferiores. Então, André Luiz afirmando que a própria mente, que é uma entidade, porque antes era o corpo físico, que evoluiu até se confundir com o perispírito. O perispírito que evoluiu até tornar-se ou transformar-se na própria alma, e esta na própria mente. E segue o autor. Nesses casos, o espírito, a consciência que se expressa através da mente, quando ele já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria, no campo de lutas que nos é conhecido, André Luiz estava falando no mundo espiritual e do universo perispiritual. Por esse motivo, se ele já domina isto, ele vai governar o fenômeno da própria encarnação sem subordinar-se a ele.
Ele mostrando que quando a mente já atingiu mais altos degraus no seu processo de autoiluminação e o espírito já domina as leis de aglutinação, ele pode construir o seu perispírito e o seu corpo físico sem precisar de concepção. E Joana de Ângeles narra na obra Jesus e Vida que a mente é uma emanação do espírito, da consciência eterna. Se é uma emanação, é parte do. Se o perispírito é uma exteriorização da mente, é parte da. Se o corpo físico é uma materialização da energia do perispírito, é parte dele. De modo que, se eu não souber cuidar do meu próprio corpo, ele vai falecer, ele vai morrer. E André Luiz narra por desleixo ou desleixos, esta é a primeira morte por negligência, por não cuidarmos do patrimônio que a natureza nos confiou como matéria-prima e, de acordo com a nossa inteligência, edificamos. E segue ainda André Luiz. Após o desencarne, se eu permanecer avesso às diretrizes do Evangelho e se não modifiquei o meu comportamento aqui, melhorado os homens não fornecerão ao mundo espiritual senão melhores espíritos. Se eu não cheguei lá nessas condições, eu posso comportar-me como obsessores ou como obsessor, perseguindo, mal utilizando os recursos que me foram confiados. E eu vou perdendo a forma do meu perispírito também até morrer a segunda vez. E transformar-me num ovoide. Poderia ser diferente a primeira e a segunda morte por ascensão, por promoção, já que o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito. Então, morreu o corpo não por desleixos, nem por descuido, por desconhecimento. Ele transformou-se na energia perispiritual, ascendeu-se, saiu da dimensão mais densa para uma dimensão superior. E o perispírito vai sofrer transformações sucessivas da energia vital à emocional, dessa a outras instâncias, até chegar nos estágios mais sutis da própria consciência, porque ele vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Então eu posso transformar todos os atos do meu corpo em sentimentos, conforme consta na obra Autodescobrimento, uma busca interior, com Joana de Ângeles. Ou eu posso matar as possibilidades em cada pensamento em desalinho, em cada emoção ou sentimento desgovernados, em cada palavra mal proferida ou em cada atitude em dissonância com as diretrizes do Evangelho. E se malbaratamos os recursos que compõem o nosso corpo físico, vidas incontáveis, dilacerando-as a cada pensamento, sentimento, palavra ou atitude, será que essas vidas facilmente vão aceitar ser maltratadas de novo? Creio que não. Por isso que, quando morre o nosso corpo, conforme a questão 70 do Livro dos Espíritos, ele vai participar da formação de outros corpos. E quais as informações que ele vai levar para esses outros corpos em toda a natureza? Porque basicamente o nosso corpo é água. Então mais de 2/3. Ou mesmo que seja 2/3 ou até um pouco menos para alguns. Isso é o que menos importa. O que importa é que a parte aquática do nosso corpo
vai retornar aos lençóis freáticos e participar da formação de outros seres do reino mineral. Parte do energismo desse corpo vai retornar ao reino vegetal como adubos e vai fazer parte da vida de outros seres, conforme consta na questão 1011 da obra O Livro dos Espíritos. Passar por moléculas incontáveis, tanto no reino mineral quanto no vegetal. E parte, muito diminuta, vai permanecer no reino animal, fazendo parte de outros seres também, como pequenos organismos. E eu lhe pergunto, se eu malbaratei esses recursos, eu vou reconquistá-los com facilidade? Se eu malbaratei desde o corpo vital até o campo mental, que compunha o meu perispírito, dilacerando esse patrimônio sagrado, e ambos estavam sob a tutela da minha consciência como espírito, será que eu tenho direito, mesmo como espírito, responsável por esta alma que estava sendo edificada, que faliu, perdeu seu veículo de expressão, corpo físico, perdeu os vários veículos que compõem o perispírito, deformou a sua própria mente, que é uma emanação da consciência? Será que temos ainda a ingenuidade de pensar que o espírito não retrograda na forma? Ele não perde o conhecimento, é a única coisa que ele não perde. Parte do seu patrimônio que estava expressando como mente, como uma entidade, morreram. A mente deformou. Ela não tem condições de arquitetar um novo perispírito, um novo corpo, de modo que seres encarregados de executarem os decretos do Altíssimo, os Cristos, os seres angelicais, retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, nos quais essas consciências embrionárias que estão vindo na ascensão ou essas consciências que retornaram para refazer o percurso vão saturar-se das forças astrais emanadas da mente desses luminares para recompor as suas mentes e trabalhar nas estruturas atômicas, moleculares, viajar por longos períodos no reino mineral e reconquistar cada elemento constitutivo do fluido universal, cada princípio inteligente. Cada porção de fluido que vai transformar-se em seres incontáveis como matéria mental. Cada infracorpúsculo que vai ser gestado a partir dessa matéria mental, que vai transformar-se na bioenergia para que tal fato se dê. Até a composição do todo o mundo subatômico na formação de um átomo. A união deste átomo com outro e assim sucessivamente até adquirirmos, por meio da recapitulação, segundo Emmanuel, a evolução se dá através da recapitulação para quem não observou as lições adequadamente. E após transitar-se pelo reino mineral, animando esses seres ínfimos e reconquistando a sua confiança, agora por boa conduta, por bons tratos, adentramos ou adentraremos como alimentos no reino vegetal. Isso mesmo, éramos seres que animavam a forma humana, agora somos alimentos do reino vegetal, inicialmente. Mais tarde, vamos animar a consciência vegetal e reconquistar o patrimônio, como alimentos
do reino animal. Isso mesmo. E reconquistando como alimento cada setor até animarmos corpos animais, desde os mais ínfimos, como no reino mineral, no vegetal, agora no reino animal, até chegarmos à condição de pré-humanos. E às vezes ainda com formas horrendas, que foram chamadas de diabretes, por Allan Kardec. As formas que estão vindo em obediência à lei e chegam no pré-humano são formas magníficas, à semelhança de quem as conduziu. Mas as formas que chegaram ao pré-humano nesse processo de recapitulação ainda são disformes e começam a trabalhar em obediência ao reino humano, gerenciando corpos animais, vegetais e minerais, servindo os seres humanos e copiando os seus exemplos, até ser aceitos, ser recebidos como filhos, inicialmente em fetos disformes, em múltiplas encarnações, até recompor a forma humana, mas nas primeiras etapas ainda nascendo aleijados, deformados, mutilados, cegos, surdos, mudos, com várias sequelas, dependendo da sua conduta. Então o espírito retrograda, sim, nas suas formas. Não perde o seu conhecimento, mas perde sim parte do seu patrimônio valiosíssimo e vai ter que reconquistá-lo à semelhança de um empresário que não soube administrar a sua empresa, pode ir à falência e perder todo o seu patrimônio. E assim também como alguém que adquiriu somente o conhecimento intelectivo ou conhecimento acadêmico e não vivenciou tal conhecimento, ele cai nesta memória virtual, chamada memória RAM, porque só se salva no HD subconsciente o que foi vivenciado, não o que foi teorizado. O que foi teorizado fica em nosso computador de bordo como se fosse algo que está acontecendo na memória RAM. Eu só vou criar o nome do arquivo, que é a experiência, e gravá-lo no meu HD subconsciente se houver vivência. Do contrário, vai cair no esquecimento. Se não demorar muito, eu posso recuperar o tal conteúdo através da proposta de vivência. Relembramos alguma coisa. Não peço que acredite em nada do que acabamos de dizer ou do convite a esta reflexão. Eu só peço que reconsidere as orientações tanto de Allan Kardec na obra A Gênese, no capítulo 1, no item 55, na qual, na obra, o Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Ele se entende com todos os meios da economia social e presta o seu contributo, porque ele não é uma teoria, é uma ciência prática. Teoria lhe possibilita o estudo, a ciência, a experimentação e a qualificação do comportamento através da nossa conduta no cultivo das virtudes, que é a vivência do Evangelho em espírito verdadeiro. Ele assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia transformada em verdades práticas. Vamos supor que a primeira morte, a segunda morte, não tivesse vindo por André Luiz. E os casos de zoantropia, que nós vemos espíritos com formas animalescas,
não só nas obras de André Luiz, mas de outros luminares, conforme Vanderlei de Oliveira também está recebendo, a obra Os Dragões, por exemplo, e outras. A obra de Ranieri sobre a orientação de André Luiz, Abismo, e até outra, Aglon, Os Espíritos do Mar, mas o abismo vai mais fundo na questão. Então seria um engano, o engodo, você pensar que o espírito não retrograda, ele apenas estaciona. A verdade não é bem esta. A natureza não disse a sua última palavra, assim afirmou Kardec na Revista Espírita. Se novas verdades vierem à tona através da ciência prática, espiritual ou acadêmica, o Espiritismo as aceita, porque diante de fatos não existem argumentos. Se esses argumentos, baseados em vários autores, não lhe forem suficientes, continue com as suas ideias. Nada contra. Vamos defender até a morte, se for necessário, assim como alguns amigos que passaram fisicamente por esse oásis, essa escola de amor, planeta Terra. Defendo, posso não concordar com as suas ideias, mas defendo até a morte o direito de expressá-las. Então, se disséssemos, conforme colocamos neste livro, com o Espírito Hamed, se disséssemos a uma semente de laranja que nela existe a própria laranjeira, talvez ela não acreditasse e não aceitasse. Mas deixa de ser verdade só porque ela não acredita? Então, o que estamos falando é para uma reflexão mais ampla para tomarmos consciência da responsabilidade que temos perante o nosso próprio corpo físico, e, ao mesmo tempo, os corpos que lhe sucedem, e também os que antecederam esse formato. Pensem, raciocinem, duvidem daquilo que ainda não compreende, questionem. Mas só porque não compreendemos, não seria uma boa política, uma boa conduta, duvidar, rechaçar. O Espiritismo é uma doutrina viva, segundo Leon Denis, que progride por evolução. E Leon Denis mostra muitas coisas em suas obras, assim como Gabriel Delany, Camille Flammarion, Gustave Gelée, Alexandre Aksakov, Ebbe Sajan, Ernesto Bozano e vários outros luminares da época de Allan Kardec, que ombrearam com ele tão grandiosa tarefa. E quantos outros, retornando ao proscênio terrestre ou não, trouxeram novas informações. E só por não compreender e por ter que deixar de lado o que Kardec nos aconselhou em O Livro dos Espíritos, o sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Porque trata-se de um estudo novo para alguns. E um estudo novo para esses que estão entrando no cenário agora, não se faz com ideias preconcebidas. Quando os intelectuais da época de Giordano Bruno, que acreditavam que a Terra era plana, e para não abrir mão das suas pseudo-ideias ou inteligências pseudo-sábias, preferiram matar o mensageiro do que raciocinar sobre a mensagem. Ele só trouxe a notícia que a Terra não era plana, era quase redonda, porque redonda também não é, e você sabe disso. Galileu, além de confirmar
acrescentou, não é só quase redonda, e não é ela o centro do universo. É tão ínfima a sua importância que é ela que gira em torno do Sol, não o Sol em torno dela. E existem outros sistemas, e se não tivesse negado, teria sido queimado vivo também naquele momento. Então, meus amigos, esse é o programa O Despertar da Consciência. E esse é o ensino universal dos Espíritos na nossa parca visão. Porque não sabemos quase nada desse ensino por nos faltar capacitação para raciocinar diante de temas tão simples que precisam ser aprofundados. Por isso que a nossa intenção é acrescentar mais um ponto neste conto, sem desconfigurar a base, que é o ensino universal dos Espíritos, iniciado a reunificação desse feixe de informações, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita e em outras obras com Kardec. Mais uma vez relembro, o Espiritismo não existe por completo em parte alguma, segundo Allan Kardec na Revista Espírita, mas existe em todas as partes, em todos os meios filosóficos, científicos e religiosos. Parece que foi reservado à nossa época juntar fragmentos esparsos em toda a humanidade num feixe, conforme consta com o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reuni o bem esparso em toda a humanidade num feixe. Vinde a mim todos vós que sofreis, e estáis sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei a respeito de mim, que eu sou brando e humilde de coração. Então, sem essa ideia da vida futura, da preexistência do ser, da compreensão das forças e das leis, vamos caminhar às escuras. Então, precisamos estudar, compreender, após longos e frutíferos raciocínios, e vivenciar, porque o Espiritismo, conforme consta na lição O Homem de Bem, da obra, ou na lição sequente da O Homem de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo bem sentido, bem compreendido e, acima de tudo, bem sentido, bem vivenciado, leva-nos aos resultados acima, que é a lição O Homem de Bem. E o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, não é o que conhece. É aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Entende a respeito dessa lei com Joana de Ângeles que o amor tem a função de compreender, a justiça há de corrigir e a caridade de salvar, porque é um processo de autoiluminação. Ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos para ver se não violou essa lei e se a vivenciou na sua maior pureza. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se não negligenciou voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que queixar-se dele e se fez a outra em tudo o que gostaria que ele fizesse. Paulo de Tarso, um dos luminares que participou da codificação. Em seu tempo narrou: por mais que eu fale a língua dos homens, todas, que eu domine todas as ciências, que eu tenha a fé a ponto de transportar montanhas, e que eu fale até a língua dos anjos, se me faltar amor, se me faltar caridade, se me faltar transformação e iluminação na ação, de nada adianta tal conhecimento. E se for para a ação e doar tudo que tiver, e quando mais nada tiver, e entregar o meu próprio corpo para ser queimado, para ser fracionado
e transformar-se em elementos e alimentos a benefício de muitos, se isso não me transforma no gesto, de nada adianta fazer sopa, cesta básica, orar, magnetizar a água, exercitar a bioenergia, participar de reuniões mediúnicas, palestrar, se nada disso me transforma na ação. Por isso, o Espiritismo convida, porque é o amor personificado, é Jesus de novo. Ele oferta para que mais tarde, quando não ouvimos esse convite, vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e colocar em pauta a lei de amor, justiça e caridade. Se negligenciarmos isso, a dor virá não fazer um convite. Ela impõe mudanças, queiramos ou não. Ou a gente muda ou devolve o corpo físico. Ou mudamos fora do corpo ou entregamos o corpo perispiritual. Ou mudamos ou parte do patrimônio mental, a parte da inteligência, da imaginação e de nossas próprias memórias. Por isso que Joana de Ângeles narra na obra Atitudes Renovadas: se não vivenciarmos em profundidade o nosso presente, esse conteúdo, no nosso presente, esse conteúdo que já angariamos, perdemos o nosso passado, perdemos o nosso patrimônio. E sem esse patrimônio para o porvir, não teremos referências. Vamos ter que recomeçar. E o percurso é longo. Levará milhares e milhares de anos, milhões e até bilhões, talvez. Pense, raciocine, duvide e estude, e vamos estudar e dialogar acerca do ensino universal dos Espíritos. Esse foi o programa de número 11 da série com o nome desse ensino, o ensino universal dos Espíritos. Vamos continuar com a pauta semelhante ainda no programa seguinte, por ser um programa gravado. E voltaremos na sequência, no de número 13, com perguntas e respostas à semelhança das outras lives, dentro da pauta dos 3 últimos programas. E se não mantermos na pauta, o proveito será mínimo. Então, que atentemos para a pauta. Vamos agradecer aos patrocinadores, a você, telespectador, que nos patrocina com o seu existir, com a sua audiência, com as suas vibrações, com a sua adesão a esse propósito, escrevendo em nosso canal, youtube.com/O Despertar da Consciência, ou acessando o nosso site e linkando através do ícone que está lá à sua disposição, do link, odespertardaconsciência.com.br, visitando as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook. Lá tem e-mails para contato, para agendar eventos, para entrar em contato conosco, fazer perguntas. Tem o WhatsApp, que é mais rápido, você vai encontrá-lo por lá. Em breve vai ter um ícone mais fácil para você acessá-lo. E agradecer ao José Benedito e o Hotel Del Príncipe, em Marabá, Pará, e a Pousada Colonial em São Luís, no Maranhão, que estão prontos, esses estabelecimentos belíssimos, bem cuidados, bem gerenciados, para lhe receber. Em Marabá, muito próximo ao aeroporto. Próximo mesmo, dá para ir a pé, muito pertinho, se a mala não for tão grande. E se ainda tiver alça e rodinhas,
como nós falamos no popular. Então você vai ter uma ambiência belíssima, uma cozinha belíssima, como nós já falamos outras vezes. E na pousada colonial, a cozinha apenas com o café da manhã, mas alojamentos muito acolhedores. E na Alvorada Veículos, você vai ter parceiros como Vanderlei, Márcio e Bruno, cidadãos que têm um slogan: só recebe benefício das leis divinas quem respeita a lei dos homens. O nosso amigo e irmão Anderson Castro comprou seu veículo lá, que tem garantia, que tem procedência, que tem assistência e não só vende carros, veículos novos e usados. Lhe dá muitas outras assistências para que você mantenha-se em dia com as leis, para não passar vexame ou ficar na mão com seu próprio veículo. E a Matsumoto Imóvel, gerenciada pela Ana Helena e sua equipe, está lá pronta, se esforçando ao extremo para estar também acima das leis dos homens. Mas já está quase lá, se já não conquistou semelhante slogan. Para cuidar do seu imóvel, alugando, ou, se você quiser fazer um bom negócio, dispondo para outro adquiri-lo, ou desejando comprar o que o outro está vendendo. Então está lá para te ajudar, para te orientar também, como uma amiga, como uma irmã. E outros parceiros que virão serão bem recebidos, serão agraciados com as vibrações de gratidão, de esperança de um porvir glorioso, de sucesso e êxito em seus negócios. E por fim, agradecer às nossas emissoras parceiras, começando pela TVC em Três Lagoas, na qual, no sábado e no domingo, às 9 da manhã, os programas são reprisados na TV aberta, no canal digital, como já foi definido pelas leis. Rádio Web Portal da Luz, em Dourados, Mato Grosso do Sul, nossa emissora parceira, na figura de Luiz, o anjo que conduz essa espaçonave, levando a mensagem dos Espíritos a todos os arraiais. E outras emissoras parceiras a ela coligadas. A TV Web de Frutal, sob a regência de J. Sardinha, esta alma irmã, com igual propósito, nos ajudando nesta caminhada. E esperamos merecer outros parceiros como emissoras e ficaremos, desde já, muito agradecidos se quiser reprisar os nossos programas. E aos irmãos que cederam os seus programas para ser vinculados à nossa TV, como a TV Web de Frutal, e espero também que outros seres como esses, como Osni Ramos, falando de física quântica, Dr. Dayan Siebra, falando de medicina, e outros irmãos que estão nos ajudando nessa trajetória. A distribuidora Mega Livros, megalivros.com.br, é a distribuidora oficial para os sites, para outros distribuidores em todo o país. Vende no site, a varejo também. Mas no nosso site você compra diretamente o livro como consumidor final. Os recursos na totalidade vêm para o nosso projeto. E podemos fornecer o livro, segundo o acordo feito com a Mega Livros, para os grupos de estudos e vendê-lo livremente em nossas palestras. Agradecemos na figura do Alexandre, da Marcela, os agentes, juntamente com sua equipe, desta Mega Livros e da editora Bezerra de Menezes, e agora abrindo em São Paulo fisicamente, acho que mais exatamente em Santo André, 2 livrarias para expor os livros para que você possa adquiri-los como consumidor final.
Então, a tudo e a todos os seres, a nossa gratidão profunda pelo existir. Aos que escreveram em nosso canal, aos que convidaram outros para se inscreverem, porque quanto mais inscritos, melhor para a propagação da mensagem, melhor para a monetização dos vídeos, e quanto mais cliques, curtidas ou compartilhamentos, visualizações dos vídeos, melhor para a nossa proposta, para o nosso trabalho. Então, rogamos a Deus, neste instante divino, que multiplique milhões de vezes essa energia amorosa que enviam até nós para o êxito do nosso trabalho. Em especial, que essas bênçãos divinas possam não só envolver os equipamentos nesse estúdio, em especial ao Anderson, que é o anjo da guarda que faz tudo acontecer por aqui, a minha esposa, que é a maquiadora, e a todos os demais seres, o César Ayala e os demais que aparecem nos créditos finais. A nossa gratidão profunda, rogando a Deus mais uma vez que nos abençoe a todos e em cada pensamento nobremente estruturado, em cada sentimento harmoniosamente qualificado, em cada palavra nobremente expressada e em cada atitude harmoniosamente vivenciada, possamos construir o nosso vir a ser. Corpos saudáveis, mentes saudáveis, consciências iluminadas pelo ser e pelo saber a cada instante de nossas vidas. Paz profunda a todos, gratidão eterna e até semana que vem, às 17h30 mais ou menos por conta dos equipamentos. Quando está sendo gravado, quase no horário exato, mas quando está sendo ao vivo, às vezes temos algumas dificuldades ainda. Espero a compreensão de todos. Paz profunda. Aprendei a abrir, a folhear e a ler o livro oculto em vós. O espírito se apresenta como armazéns abarrotados de recurso e, via de regra, por desconhecimento, morremos de fome à porta. Se você deseja respostas para estas e outras perguntas, adquira o seu exemplar do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, nas versões capa dura com costura reforçada e capa dura com aero, o qual propõe a iluminação pelo saber consciente e a libertação pela vivência coerente do conhecimento assimilado. Visite a nossa loja virtual no site odespertardaconsciência.com.br e aproveite nossas promoções.